Exatamente. Eu saí de casa com R$500 no bolso, uma passagem só de ida para outro estado e tudo que eu tinha garantido era uma diária de trabalho no valor de R$400. E depois disso, o que eu ia fazer, para onde ir, eu não fazia ideia. Mas a única coisa que eu tinha muito certo no meu coração é que eu não queria voltar para casa. Acabou que nem um ano depois de tudo isso, eu estava viajando o mundo, gravando vídeos, trabalhando com o que eu amo e realizando o meu sonho. Sorte, destino, Deus, pura aleatoriedade do universo? Não. Tudo isso só foi possível porque eu estava usando ao meu favor um segredo que eu vou te contar aqui nesse vídeo. Eu vou te ensinar uma técnica de como você pode também usá-lo ao seu favor. E esse segredo já existe antes mesmo que nós, seres humanos, chegássemos à Terra. Até mesmo antes dos macacos, dos dinossauros e até mesmo da própria gravidade. Quando tudo ainda era poeira, o segredo já existia. E sem ele, nada do que conhecemos hoje seria possível. Sem o uso desse segredo, não existiriam cidades, não saberíamos como usar eletricidade, não teríamos nem mesmo saneamento básico. Ir para a Lua, nem pensar. E você também não estaria assistindo a esse vídeo. Muitos vêm usando desse segredo para conquistar, dominar e realizar os seus maiores sonhos. People can't sustain that level of discipline to manifest the things that they want. If you want to do something, you got to speak it into existence. This house, for example, I manifested this. If you can see it here, it will happen. In my mind, I'm always the best. Quando eu saí de casa, eu fiz o uso desse segredo de maneira intuitiva, sem saber exatamente do que eu estava fazendo. Mas assim como a gravidade, esse segredo é uma lei que opera independente de você acreditar nela ou não. Mas a grande questão é que da mesma maneira que eu usei esse segredo para realizar os meus sonhos, você pode também estar usando, só que de maneira destrutiva. E por isso nada na sua vida anda, tudo parece estar difícil e as coisas simplesmente não fluem. Você se sente estagnado, parado no ciclo evolutivo da vida. Mas agora, tudo pode mudar, porque nesse vídeo eu vou te ensinar esse segredo e te mostrar uma técnica que, se aplicada diariamente por apenas 10 minutos, pode transformar por completo a sua realidade. Mas agora você deve estar se perguntando: como eu, uma pessoa normal, poderia transformar qualquer desejo em realidade? Na verdade, é bem simples. Jesus, Buda, filósofos, pensadores e estudiosos já falaram abertamente sobre esse segredo. Mas por algum motivo, poucas pessoas deram a real importância e relevância para esse assunto. Mas os poucos que entenderam, prosperaram e usaram desse segredo para transformar qualquer sonho ou objetivo em realidade. E provavelmente você tem bem aí na sua casa o livro onde esse segredo foi revelado pela primeira vez. Todas as coisas são possíveis para aquele que crê. O reino de Deus não vem com aparência exterior, pois o reino de Deus está dentro de vós. Porque, como o homem imagina em sua alma, assim ele é. E não, pode ficar tranquilo, esse vídeo não tem nada a ver com religião. Eu não sigo nem acredito em nenhuma doutrina religiosa. Comecei a ler a Bíblia faz 5 meses, e quanto mais eu leio, mais eu fico encantado com o tanto de sabedoria e conhecimento que tem lá dentro. Mas que por conta de crenças, regras e picuinhazinha para dividir, muitas pessoas acabam não tendo acesso a esse conhecimento. A própria Bíblia se mostra contra o que hoje chamamos de religião. O Senhor diz: esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A adoração que me prestam é feita só de regras, ensinadas por homens. Mas isso só reforça ainda mais um ponto. Quando eu saí de casa e usei desse segredo que eu vou te ensinar aqui para realizar o meu sonho, eu nem tinha começado a ler a Bíblia ainda. Independente do que você acredita ou deixa de acreditar, esse segredo opera como uma lei, você acreditando nela ou não. Os grandes líderes espirituais vieram para cá para nos mostrar esse segredo, mas infelizmente ele foi perdido em meio a todas essas doutrinas ensinadas pelos homens. Tá, mas o que é esse segredo? Você já deve ter até ouvido falar da lei da atração. Provavelmente já até ficou no espelho, jorrando afirmação pra lá, eu sou aquilo, eu sou rico, eu sou próximo, blá 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 blá. E também aquelas técnicas de coach de ficar reafirmando todos os dias. Tudo isso é completamente inútil, porque nessas práticas o segredo foi diluído e perdido no meio de tanta falsa informação e de vários gurus tentando ganhar dinheiro em cima de você. Tá, mas você disse que iria ensinar 2 técnicas e agora você falou que isso não adianta de nada? Não, não adianta. Porque não é a técnica em si, mas sim o entendimento desse segredo que traz o resultado.
E a técnica que eu vou te ensinar aqui nesse vídeo foi a mesma que eu usei intuitivamente na época que eu saí de casa. E não, você não vai precisar ficar que nem um idiota na frente do espelho, repetindo um monte de afirmação sem sentido. Mas para que essa técnica que eu vou te ensinar no final desse vídeo te traga resultado, você precisa primeiro entender e compreender o segredo. Hoje, a ciência tem um conhecimento da estrutura base que constitui tudo o que conhecemos hoje como matéria. Tudo que eu e você estamos vendo, desde essa câmera que eu tô gravando, desde o aparelho que você está assistindo esse vídeo, desde a parede da sua casa, tudo é feito e composto por átomos. Mas a grande descoberta, a grande verdadeira revelação que você provavelmente estudou e aprendeu na escola, mas que por algum diabo de motivo não é dado a real relevância disso, é que 99% da estrutura do átomo é composto por nada mais, nada menos do que espaço vazio, ou seja, nada com porra nenhuma. Elétrons de carga negativa orbitando um núcleo composto por prótons e nêutrons. E ali nesse meiozinho que tá toda a massa do átomo. Ponto aqui que não tem mais... Cara, não parece um sistema solar esse negócio? Não é meio doido esse negócio? Meio... Curioso, vou fazer um vídeo sobre isso também depois. Acalma aí, é o primeiro do canal. Mas agora segura que a gente vai mais longe ainda. Esses prótons e nêutrons são formados por uma partícula menor ainda, chamada de quarks, que são basicamente energia pura. A mesma energia que consegue manter unida essa estrutura, composta de 99% de espaço vazio. Essas estruturas estão vibrando, elas nunca estão paradas, ou seja, eu, você, a câmera, a parede, tá tudo vibrando. E tudo isso aqui é composto de 99% de espaço vazio, cara. Você tem... Mano, isso aqui é 99% de nada com porra nenhuma, mas pensa, são partículas tão pequenas que no seu conglomerado parecem realmente ser sólidos e dão a impressão para nós que estamos aqui experienciando isso, que existe matéria real, que isso aqui não é vibração, que isso aqui não é energia. Você consegue entender o quão bizarro isso é e por algum motivo as pessoas simplesmente negligenciam esse incrível ponto fascinante pra caralho, moleque, não pode falar palavrão aqui, então vai ter o bip. No nosso aprendizado escolar, eles simplesmente passam. E é exatamente por isso que ondas de rádio, Wi-Fi, raio-x conseguem passar, atravessar a matéria, porque elas conseguem se filtrar nesses 99% de espaço vazio. E é usando esse mesmo princípio que hoje em dia geólogos conseguem mapear grandes áreas subterrâneas sem usar nenhuma pá para escavar nenhum grão de areia. Eu, você, essa câmera, esse computador, tudo que você tem, já teve ou vai ter, é composto basicamente de energia. Tá, mas pra que diabos eu preciso saber disso? Você precisa primeiro entender que o segredo não é achismo, não é conto de fadas e blá 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 blá. Ele é um fato. Um fato que há 2000 anos atrás, antes mesmo de nós, seres humanos, sabermos o que diabos é ciência, já estava sendo ensinado aqui na Terra por um cara chamado Jesus. Esse cara estava aqui mostrando pra gente como usar uma arma poderosíssima, uma arma capaz de manipular e alterar toda essa energia que hoje sabemos ser a responsável por expressar esse mundo que experienciamos. Essa arma se chama mente. Tudo quando em oração pedires, tenhais fé que já o recebestes, e assim vos sucederá. Em Marcos capítulo 11, versículo 24, temos a forma, a maneira de como podemos usar essa arma aqui que a gente chama de mente para manipular conscientemente todas as formas de energia e, por consequência, manifestar ou tornar realidade qualquer sonho, objetivo que você tem, já teve ou vai ter. Mas a grande questão que a gente não se atenta é que essa lei está sempre em operação. Com ela, a gente transforma em realidade não o que a gente quer, mas aquilo que a gente acredita. E aí que está o grande ponto da questão. A fé que move montanhas é a mesma fé que constrói, muda e altera a realidade que você vive. E disse-lhe, levanta-te e vai, a tua fé te salvou. O que eu vou falar aqui pode até explodir um pouco sua mente, mas Jesus não fez nenhum milagre. Ele só usou com maestria esse poder da mente. E se você prestar bem atenção nos evangelhos, essa é a grande mensagem que ele trouxe para nós. A mensagem do poder da fé. Mas infelizmente isso foi perdido no que a gente chama de religião. E hoje a gente escuta que a salvação é porque a gente tem que acreditar em Cristo, blá blá. Ele não veio falar disso. Mas isso é papo para outro vídeo. Nesse ponto aqui você já deve ter entendido
Qual é esse segredo? Ele se baseia na crença genuína, na certeza indubitável e sem dúvidas que aquilo que você quer, ambiciona, deseja ou sonha já é seu. De que você já é aquela pessoa que você deseja se tornar, que você já tem aquele emprego que você quer aplicar, que você já conquistou aquele carro, aquele relacionamento, aquela vida que você deseja. Porque a partir do momento que você pede, já crendo que recebeu, lhe será entregue. A fé é o grande estado, a grande vibração, o grande segredo que Jesus, Buda e vários outros trouxeram para nós. Tudo é energia. E a partir do momento que você consegue linkar sua mente, que é a arma mais poderosa e a única arma que existe que pode conscientemente moldar a vibração que emite, no momento que você ajusta ela através da fé, crendo que aquela realidade que você quer já é sua, nada, a não ser você mesmo, pode impedir que ela se realize. Beleza, acho que entendi, mas como é que eu vou fazer pra usar essa arma conscientemente? Ainda não entendi muito bem. Você precisa acessar o que Napoleão Hill chamou de inteligência infinita. Outros chamaram de subconsciente e Jesus chamou de reino dos céus, pois o reino de Deus está dentro de vós. A mesma energia responsável por criar eu, você e tudo que nós conhecemos e que não conhecemos está bem aqui. E essa técnica que eu vou te ensinar agora vai te dar acesso consciente a esse reino. E no momento em que você conseguir moldá-lo, estruturá-lo à sua maneira e para o seu favor, nada será impossível, pois assim na terra como nos céus. Para que fique mais claro, eu vou chamar esse reino de subconsciente. Ele funciona como um Windows do seu computador, um sistema operacional que roda bem aqui na sua cabeça todos os dias. Esse sistema operacional foi instalado na sua primeira infância, ali mais ou menos até os seus 7 anos, onde nosso cérebro opera na frequência θ, que é a mesma frequência da hipnose, onde todas as sugestões são aceitas. E é nesse período que são instaladas as nossas crenças, nossa visão de mundo, o que é possível ou não, o nosso relacionamento com o dinheiro, com o amor, com as outras pessoas e também como vemos e o que acreditamos que somos. Mas o grande ponto é, essas crenças determinam os nossos resultados, a manifestação, aquilo que chamamos de mundo real. Nos foi ensinado a ordem inversa daquilo que realmente devemos fazer para que possamos conquistar qualquer coisa que desejamos conquistar. O mundo externo é só uma confirmação, uma materialização do que já é real e já existe no seu mundo interno. Ou seja, você não deve ver para crer, mas sim crer para então ver. Se você tem uma crença negativa em relação ao dinheiro, assim ela se manifestará. Do mesmo modo de que se você não acredita ser capaz de realizar algo, as manifestações irão confirmar aquilo que você já viu e acreditou bem aqui. Você pode se esforçar o quanto quiser, tentar o quanto quiser, mas se nada mudar aqui, os resultados continuarão os mesmos. Nós vivemos em uma realidade que é operada por essa lei, e essa lei não pode ser burlada nem alterada, somente usada. Sabendo disso, você já deve ter entendido que a única forma de mudar a sua vida, de realizar qualquer sonho, é primeiro mudando a sua visão de si mesmo e do mundo. É acreditando já ser aquele que vai conquistar. É já se sentindo na posse daquilo que você deseja um dia ter. A técnica que eu vou te ensinar foi a responsável por mudar esse sistema operacional que roda aqui dentro e, por consequência, mudar por completo a minha vida, permitindo que aos 19 anos eu saísse de casa com R$500 no bolso, uma passagem só de ida, e em menos de um ano eu estivesse viajando o mundo e realizando meu sonho. Vamos lá para a técnica. Primeiro, você precisa descobrir qual o sistema operacional que está rodando aqui dentro. Se é um Windows XP, Windows 99, 10, 11, você precisa descobrir. A maneira como eu fiz isso e faço isso é através de um diário. Mas espera, que não é esse tipo de diário que você está pensando. Eu comecei a tirar 10 minutos todos os dias pela manhã e escrever, vomitar tudo que estava na minha cabeça para esse diário. Ao decorrer dos dias, eu fui percebendo os padrões de pensamentos que se repetiam. Esses padrões repetitivos vêm desse sistema que está rodando na nossa cabeça. Esse mesmo sistema responsável por moldar a realidade que você vive. Preocupações, medo, ansiedade, culpa, raiva, falta de fé nas minhas próprias capacidades. Com o tempo, tudo aquilo foi aparecendo no meu diário. E pela primeira vez, eu tive consciência dos pensamentos que estavam rodando na minha mente. E ali, eu tive o deslumbre por que minha vida estava tão fodida. E é isso que você vai fazer na sua primeira semana. Identificar os seus padrões de pensamento
e você vai notar que eles casam e se correlacionam perfeitamente com a realidade que você vive hoje. Mas agora chegou a hora de reinstalar o Windows do seu cérebro. Como fazer isso? Muito simples. Agora você vai começar a escrever no seu diário todas as manhãs por 10 minutos. Não mais os seus pensamentos atuais, mas os pensamentos que você deseja instalar no seu cérebro. A forma como você deseja se sentir, se ver e ver ao mundo. A repetição disso todos os dias é essencial para que você possa realmente ter os resultados que deseja e, por consequência, realizar os seus sonhos. Eu vou te mostrar aqui como eu faço. Eu não escrevo no futuro, mas sim no presente, como se aquilo que eu desejo já fosse realidade. E aqui o mais importante, não adianta só escrever do mesmo jeito que não adianta olhar para o espelho e ficar gritando, falando um monte de afirmações. Isso não adianta de nada se não for acompanhado com um sentimento. É o sentimento que vai explodir aquela. É como se fosse o Goku, tá ligado? Morfando. Pronto. O sentimento é que vai causar aquilo e que vai jogar a sua afirmação, o seu desejo, a sua visão diretamente para o universo, para Deus, para o que você acredita. É o sentimento que vai fazer a transmissão. Então, quanto mais forte ele for, mais rápido e maiores serão os resultados. Os mais fortes são a fé, a gratidão e o amor. Como vocês vão ver aqui agora, eu vou mostrar como eu escrevo. E eu uso muito da gratidão. Enquanto eu escrevo, eu visualizo, eu vejo, eu sinto tudo aquilo como se eu já estivesse vivendo. Eu sou muito grato por ter mudado a maneira como vejo o mundo, por ter deixado para trás todo aquele medo de seguir meus sonhos, por finalmente ter entendido que sou capaz de realizar qualquer coisa que desejo realizar. Sou grato por não ter deixado o medo e as dúvidas me pararem, por não ter dado importância para o que os outros iriam achar. Eu sou muito grato por hoje viver a vida que sempre desejei. Nessa parte aqui é de extrema importância que você seja o mais específico que puder. A viagem que você fez, o carro que você comprou, o relacionamento que você encontrou, o emprego que você entrou, o que for, seja o mais específico possível. Obrigado por tudo ter acontecido 1000 vezes melhor do que eu jamais poderia imaginar. Pega isso como base, não precisa ser igual e nem deve ser igual. Escreva a sua maneira, do jeito que ficar melhor para você. O que realmente importa é o conceito, é escrever no presente. E enquanto você escreve, sentir, ver, o mais visceral, o mais potente que você conseguir, que aquilo já está acontecendo. Tente se sentir como você irá se sentir quando aquilo se realizar. Mas que fique bem claro aqui, de nada adianta você fazer esse exercício todos os dias e assim que você terminar, você voltar para os mesmos padrões de pensamento. Principalmente no começo, é necessário muito esforço consciente para você se manter naquele estado que você alcançou enquanto escrevia. Mas relaxa, dia após dia, você fazendo esse exercício, vai ficando mais fácil. E vai chegar o momento em que você vai notar que o sistema que está rodando aqui não é mais o mesmo. E não muito tempo depois, a sua realidade, a sua vida, as coisas vão começar a mudar. E daí, irmão, não tem mais volta. Hoje eu reprogramei como quis a minha mente. E por consequência, minha vida mudou bastante. Não é a primeira vez que eu passo por alguns momentos difíceis, não é a primeira vez que eu tenho que mudar por completo minha vida. E também não é a primeira vez que eu uso. Mas essa é a primeira vez que eu comecei a usar de maneira consciente, que eu encontrei esse conhecimento e eu senti que eu precisava vir aqui e mostrar, espalhar essa palavra, porque tem muita gente aí frustrada, com medo, presa num ciclo vicioso que foi implantado na cabeça dela desde o momento que ela nasceu e que leva a frustrações, como eu também vivia antes de sair de casa, crise de pânico, ansiedade, um medo insuportável, uma vida que às vezes parece não fazer sentido. E por algum motivo eu tive acesso a isso intuitivamente. E hoje eu descobri e aprendi a como usá-la conscientemente. E é por isso que eu tô vindo aqui falar isso pra você. Então, se você tá vendo esse vídeo, eu quero que fique muito claro que se você aplicar isso, você vai ter resultados. Mas a grande questão é que não adianta só aplicar isso e ficar deitado de barriga para cima, esperando que as coisas aconteçam da melhor maneira possível. É preciso sim que você ponha a mão na massa, que você faça obras. E Jesus também disse que a fé sem obras está morta. Ou seja, de nada adianta você acreditar indubitavelmente que aquilo já é seu, se você não toma atitudes, se você não se movimenta para que aquilo
se torne, se concretize. Quando eu saí de casa, aos 19 anos, eu dei um grande salto de fé. Eu fui sem nenhuma garantia que daria certo, somente com a certeza indubitável que assim iria acontecer. E no final, foi exatamente o que aconteceu, só que 1000 vezes melhor do que eu jamais poderia imaginar. Mas o que eu também aprendi nesses anos é que a fé, a certeza indubitável que aquilo já é seu, consequentemente, resulta na ação, porque a falta da ação, a procrastinação, o medo, a ansiedade, tudo aquilo que vem junto e que te impede de dar o primeiro passo, é consequência de uma fé pouco estabelecida. E a partir do momento que você tem acesso a essa fé, que você entra nesse estado divino, a ação é simplesmente inevitável. Eu vou te dar outra ferramenta de bônus. Tem um link aqui embaixo para o download de uma meditação guiada. Essa meditação tem o objetivo de fazer você visualizar e sentir naquele momento que você deseja estar no futuro. Isso, juntamente com o diário e toda a reprogramação, é um acelerador muito constante dos seus resultados. Mas lembre-se, isso é um dado, é uma ferramenta. Se você anda muito rápido aqui, mas não põe nenhum esforço, não faz nenhuma obra, você também não vai chegar lá. Mas se você só põe esforço aqui, vai demorar muito, muito tempo para chegar. Pode ser que um dia nem chegue. Mas se você alinha os dois e vai com os dois pés na porta, o resultado simplesmente é inevitável. Siga forte, siga a sua verdade.